É isso aí, pessoal. Estamos ao vivo, Inteligência Acima da Mídia, 8 horas em ponto, uma pontualidade inglesa. Estamos aqui. Já aproveito para fazer aquele mantra inicial, que é curtir o link da live, né? Dar like na live, depois compartilhar o link da live, e depois, quem é novo, está chegando, se inscrever no nosso canal. Quero dar as boas-vindas a quem estiver chegando aí no chat, daqui a pouco começa a aparecer a nossa comunidade. E, professor Djalma, quero agradecer a disponibilidade, colocar o nosso canal à disposição para a gente trocar ideia aqui sempre que for necessário. Você tiver alguma ideia que queira compartilhar conosco, nosso canal está à disposição, vai ser sempre muito bem-vindo e muito importante para o nosso crescimento, o meu e o da comunidade, a participação de uma fala assim tão qualificada como é a sua. Então, seja muito bem-vindo. Junto com as suas considerações iniciais, falar um pouquinho do teu canal, importante fazer isso, do trabalho que você já desenvolve há um tempo no teu canal, falar já embala e já vamos numa análise mais geral de conjuntura do teu posicionamento. Fica à vontade, professor, seja bem-vindo, a casa é nossa. Obrigado, Edmilson, uma alegria muito grande, agradeço o teu convite. A gente se conheceu aí num grupo de, na verdade, youtubers de esquerda, né, que a gente tem um grupo bastante, e nós, na verdade, somos um pouco os menores, né, os youtubers, assim, com os canais um pouquinho ainda iniciando. Meu canal, assim, começou, eu tenho tempo ele desde 2011, é um canal que eu sempre posto minhas aulas, minhas lives, entrevistas e também palestras, mas ele teve um acréscimo aí em 2017, 2018, antes das eleições, mas agora eu estou percebendo que agora os meus seguidores, meus inscritos meio que sumiram, o canal paralisou, não sei se o pessoal acho que era meio de direita que estava aí, só sei que agora a gente está postando vídeos, mas não passa de 50, 60, mas estamos recomeçando novamente, Edmilson. E é uma alegria muito grande, assim, estar na tua comunidade. Eu espero também que logo, logo você esteja falando no meu canal também. Vamos marcar, quem sabe, semana que vem. Tu dá a honra aí de falar e dialogar contigo. Bom, eu, na verdade, Edmilson, me apresento um pouquinho. Eu sou acadêmico, sou professor há mais de 30 anos. Eu transitei bastante pelas universidades aqui particulares do interior do estado do Rio Grande do Sul. Eu falo de Santa Maria, Rio Grande do Sul, interior do estado, região central, 290 quilômetros de Porto Alegre. Estamos aqui no sul no pleno inverno, mas nos últimos 3 dias a gente teve aí tem uma temperatura bastante amena, 25, 26 graus, fora de época, mas o frio vai voltar ainda. Então, eu sou professor da área das ciências humanas e ciências sociais, trabalhei nas universidades comunitárias também da Unijuí, Unicruz, aqui no interior do estado, e agora fazem 10 anos que eu sou professor da Universidade Federal de Santa Maria e também passei pela Universidade Federal de Pelotas 1 ano e meio. E eu trabalho nas áreas humanas, eu sempre digo que eu migrei das áreas humanas, que eu tenho uma formação com a filosofia para ciências sociais e doutorado em ciência política, e a gente faz assim, escreve livro. Eu sou muito curioso na área da pesquisa, transitei já por comportamento político, transitei por filosofia política, transitei por ética, e agora, ultimamente, eu tenho lido até filosofia da felicidade. Então, eu tenho 2 livros aqui, depois eu mostro para vocês. Agora, no período de pandemia, eles ficaram todos aqui atrás. Esse é o meu último, de 2020, Fundamentos da Teoria Política, que é um livro bem introdutório para análise política a partir da filosofia. Então, a gente faz os dois pés, meu querido Edmilson. A gente é acadêmico, escreve, pesquisa, mas, ao mesmo tempo, tem esse olhar da conjuntura, né? A gente não pode ficar aquele acadêmico, aquele profissional, professor, sem um pouco olhar um pouco a realidade. Um pouco é isso que eu pretendo fazer no meu canal. Mesclar um pouco teorias com
com análise de conjuntura política. Professor, só uma parte nessa questão. Nós fizemos um debate esses dias com o pessoal aqui no canal, falando exatamente disso. Eu sei que a gente não pode generalizar, mas isso que o senhor fala vai de encontro, sim, frontalmente com o que a gente debatia com relação à interface entre a produção acadêmica e a realidade. Né? Então, a gente percebe em alguns momentos que não tem link, né? Você está fazendo pesquisa acadêmica, fazendo trabalho de pesquisa importante, pertinente, é importante a teoria, não dá para abrir mão da teoria, mas às vezes a gente percebe um distanciamento, né? O cara está lá produzindo conhecimento importantíssimo, mas a realidade está completamente descolada do mundo acadêmico. É um desafio a ser superado, não? Com certeza. A gente... Bom, eu tenho assim, Edmilson, na verdade, eu sempre dos anos 80, na minha formação, claro, eu fui um colono, filho de colonos muito pobres e sem terra, vamos assim dizer. Bom, e o que eu fazia? Tinha duas possibilidades de estudar. Ou era colégio agrícola, que a gente se tornara um técnico agrícola, ou era estudar num seminário para padre. E eu optei em estudar. Estudei 9 anos no colégio, em os valores cristãos, e lá eu aprendi muito, assim, a militar no aspecto da teologia da libertação. A gente sempre tinha Clodovis Boff, Leonardo Boff, tinha Ratzinger também, que a gente sabia que era um teólogo de direita, mas eu nunca fui particularmente, assim, filiado a um partido político, né? E como acadêmico eu tenho uma grande liberdade, assim, de pesquisar, de ser curioso, de produzir artigos, produzir livros, e fazer análises políticas, assim. E eu não tenho uma militância bastante direta, assim, em partidos políticos, embora a gente tenha militado muito em movimentos sociais, em movimentos sem terra, mas eu sempre digo assim, a universidade é esse espaço da liberdade, o espaço da democracia, o espaço... Tão atacada, né, pelo esse governo, já entrando um pouco na conjuntura. Parece que o governo tem uma crítica muito grande, uma desconstrução com intelectuais, com artistas, com poetas, com filósofos, com sociólogos, exatamente por isso, porque esses são pessoas críticas, são pessoas que constroem o conhecimento, a ciência, e não cai bem num governo negacionista que estamos vivendo nesse momento, a autonomia, a democracia que existe na universidade. Sempre costumo brincar, Edmilson, assim, que eu dito que tem comunistas na universidade. Olha, é difícil achar um comunista na universidade, achar um marxista, é difícil. Não tem orgia, não tem sexo, se tiver, não me convidaram, gostaria muito de ter participado, mas me deixaram fora dessa aula tão maravilhosa, né? Professor, deixa eu dar uma saudação para o meu pessoal aqui que está chegando, tá muito competitivo esse horário, então tem muita gente fazendo muita coisa bacana. Então a gente vai demorando um pouquinho, vai acabando as outras lives, o pessoal vai vindo, né? Então a gente vai cumprimentar o pessoal aqui, Maria Bernardi já chegou, Luzia Fagundes, minha companheira Silvana Sil, tá assistindo ali de outro cômodo, tá assistindo a gente que aqui. Joia. A Leila Durães também está por aqui, a Marli Mouto, legal, o pessoal está chegando, bacana. Pessoal, vamos compartilhar então a nossa live para a gente fazer esse debate aqui que é bastante qualificado, chegar a mais gente possível. Quero fazer uma meia-culpa aqui antes de devolver para você, Djalma. Eu fiz uma live mais à tarde e eu estreiei a monetização hoje, então eu não estou acostumado com o superchat, e aí passou um superchat de um camarada muito importante na nossa comunidade aqui, que é o Moacir Surdo, e eu acabei deixando passar o comentário dele no superchat, e superchat é aquela coisa, né, é uma obrigação, né, a gente ler o superchat e agradecer. Então, Moacir, perdão, à tarde, não foi intencional, aconteceu, falta de costume, e aí a gente vai se policiando aqui também. Obrigado de coração. Tendo feito isso... Mas, Magrão, depois me explica fora do ar o que é superchat, que você é muito jovem, você sabe o que é isso. Eu tive que
migrar e aprender as coisas da tecnologia. Então, tu me explica o que é Superchat. Os meus vídeos são monetizados, tipo 12 centavos assim, de dólar. Eu não sei o que eu vou fazer com tudo isso. Depois a gente conversa certinho em off. Professor, devolvo para você entrar na análise mais de conjuntura para a gente iniciar aqui as nossas temáticas. E são muitas, hein? Perfeito. Tu dá pauta ou eu tenho aqui a pauta aqui? Tu quer que eu fale daqui? Não, análise de conjuntura você pode ir no geral. E depois eu separei aqui uns debates específicos. Só uma análise de 5 minutos aí de uma análise mais generalizada de governo Bolsonaro. O que é que você está vendo de forma mais geral? Querido, eu tinha uma live antes também, eu estava falando com os 2 colegas aqui da universidade. Nos últimos 3 dias, assim, eu enumerei, como diz o macaco Simão, pauta é que não falta. Porque eu enumerei assim, primeiro, Bolsonaro me parece que anda quieto. O que se deve esse silêncio de Bolsonaro, né? Estaria ele com medo de alguma coisa? Nos últimos 15 dias, nós temos baixou um pouco a poeira do ímpeto, né, do presidente. Segundo, coronavírus, né, Magrão? Nós temos aí 80 mil mortos, né? Nós temos aí o gesto ontem do Bolsonaro, nós poderíamos passar a noite analisando, pegando na verdade, um pacotinho ali, uma caixa de remédio, fazendo aquele gesto quase sagrado, né? Na hora da consagração da missa, você pega aquilo e oferece ao seu público que está ali, né? Então, a gente poderia falar muito sobre isso, né? Onyx Lorenzoni, ministro da Educação, pastor Milton Ribeiro, atestaram hoje, estão infectados. Pessoas que convivem, né, com o Bolsonaro estão, né? Aqui no estado do Rio Grande do Sul, lockdown, 15 entidades empresariais contrariaram o manifesto do governador, querem que abra as empresas, está uma barbaridade. Outro ponto que a gente poderia colocar e falar, só analisando por alto, o incremento dos militares no governo Bolsonaro. Passam de 6 mil cargos, aumenta ainda mais os salários de 30%, e temos também a filha do general Braga Neto, aí também sendo homenageada e ganhando um cargo de 13 mil reais. Nós temos também o caso do embargador mesquinho aí que chamou um guarda civil municipal lá em Santos de analfabeto, que nós poderíamos discutir essa dimensão do você sabe com quem você está falando, que poderíamos discutir. Tem a votação do Fundeb, que é fantástico, é fundamental, esse recurso público federal para o saneamento da educação nas prefeituras, nos municípios pequenos. Então, olha, realmente pauta aqui não falta, nós poderíamos escolher aí, temos uma possível volta do imposto, da volta do CPMF. Então, eu enumerei, ontem para cá, são 15 pontos assim que a gente tem pipocando aí, e eu estou disponível se você quer, na verdade, que a gente aprofunde algum ponto desse, a gente poderia falar longamente sobre cada um deles. Vamos lá, professor. Eu quero começar com um debate, na verdade, um debate mais geral e um debate específico dentro desse debate mais geral. O primeiro debate, importantíssimo, é o Fundeb, que está na pista aí. Nós estamos aí para aprovar uma lei, ou para não aprovar, e se aprovar o que o governo quer, consegue ainda ser pior do que o que já tem e que se encerra em dezembro, né? Que é a aprovação para entrar em vigor apenas em 2022, o que vai matar, vai matar a educação nos municípios com baixa arrecadação, principalmente. Municípios do Rio Grande do Sul, o pessoal, o Sul é rico. Tem um monte de prefeituras no sul do país que não sobrevivem sem o dinheiro do Fundeb. Então, esse é o primeiro debate mais geral. E nessa linha da educação aí, professor, não sei se você viu, a CAPES acaba de cortar as bolsas de estudo internacionais. Essa é uma novidade. Qual é o impacto, né, da produção científica de conhecimento dos nossos cientistas, sejam da área de humanas, da área de exatas, que estão fora do país, incrementando as suas pesquisas, sem o dinheiro
dessas bolsas. E aí eu arredondo isso para passar para você com com o seguinte adágio do Darcy Ribeiro, já há muitos anos. O fracasso da educação é mesmo um projeto? Olha, do jeito que está caminhando aí as questões aí, é um projeto a curto prazo, né? Bom, Edmilson, tu falas de um ponto fantástico que é o ponto central, né, do governo, e a gente percebe que dois eixos centrais de um governo é realmente a educação e a saúde. E nós temos sofrido aí, principalmente desses dois eixos centrais de um projeto a médio e a longo prazo, que é a educação, que é a saúde, nós temos fracassado. Primeiro, nós tivemos velhos, né? Velhos fundamentalistas, seguidores de Olavo de Carvalho, tivemos toda aquela ladainha. Depois entra o Eitraub. O Eitraub, então, significa atraso, significa uma pessoa despreparada, uma pessoa que não consegue nem se expressar, erros grotescos na ortografia, no seu modo de falar, sem contar que elegeu exatamente as nossas áreas, Edmilson, que é as áreas humanas e as áreas sociais. Eu sempre falo assim na universidade, aqui eu falo mais de 30 anos de magistério, nós formamos excelentes engenheiros, excelentes agrônomos, médicos, advogados, fantástico, mas se nós não dermos uma colaboração efetiva no aspecto da formação também integral do ser humano, dando a ele uma possibilidade de pensar a partir de si mesmo, a pensar o mundo, pensar a sociedade. Por isso que eu digo, a formação humana, social, é essencial na universidade, principalmente na universidade pública. Eu sempre trago essa ideia, assim, que os nossos ouvintes aí podem nos acompanhar, a concepção antiga de educação grega. Se a gente estudar filosofia, você vai perceber que eles tinham uma concepção holística e integral. Eles chamavam a educação não apenas racional, eles chamavam a educação como paideia. Essa é um conceito-chave que me orienta também como professor. Trabalhar a concepção holística do ser humano na formação integral. Quer dizer, nós temos que formar pessoas na universidade, bons engenheiros, bons médicos, bons advogados, mas também formar essa pessoa no aspecto lúdico, no aspecto artístico, no aspecto musical, no aspecto da formação humana integral, de como você vai se tornar humano. É essa a questão essencial. E aí você tem um ministro que coloca exatamente essa dimensão contra inimigos, ciências humanas e ciências sociais como inimigos. Talvez por ele não ter tido essas aulas, que ele é a pessoa que ele é hoje, que hoje fugiu, nem se sabe para onde, ninguém mais fala de Weitraub. E agora, por último, nós temos um ministro que se diz, teve vídeos que ele tentou apagar aí, vídeos dizendo que a educação é pautada pelo sacrifício, pautada pela dor, mas muito pelo contrário, meu ministro, muito pelo contrário, a educação é alegria, educação é liberdade, democracia é felicidade, você tem que estar apto a querer aprender, não impondo, já Platão já dizia isso, ninguém impõe conhecimento a nenhum ser humano, para conhecer você precisa ter felicidade, você precisa ter liberdade, para que o teu espírito esteja preparado. Então, e agora me traz mais essa notícia ainda trágica de cortes de bolsas. Todo mundo sabe que muitas vezes as pessoas fazem pós-graduação contando com aquele auxílio de mestrado, de doutorado para fazer pesquisa. E o fundamento da educação, da cultura, passa pela pesquisa. Não adianta a gente reproduzir a conhecimento, a gente criar, e dentro desse aspecto, a gente precisa desse apoio incondicional do governo. Então, me parece que o Estado, o governo atual, ele adotou como medida, como inimigo, a universidade pública. Como inimigo. Os professores, diz o Guedes, que são até usou um termo bastante
não lembro agora o termo que ele usou aí, mas é um termo bastante assim depreciativo aos funcionários públicos, aos professores, dentro desse aspecto. Nós não somos inimigos. O professor, o funcionário público, ele é aquele que vai criar o conhecimento e, mais especificamente, nessa dinâmica do Fundeb. Ensino fundamental é essencial para o desenvolvimento criativo da criança. E os municípios, como você bem falou, não conseguirão sobreviver. Municípios, é uma falsa ideia que nós temos que o Rio Grande do Sul é desenvolvido. Nós temos municípios muito pobres, nós temos e precisam desse dinheiro federal, que infelizmente, como tu bem, que está passando agora, menos mal que a oposição está se organizando de uma maneira, se vamos esperar pelo governo, nós teremos aí um fracasso ainda maior em 2022. O que será das prefeituras daqui a 2 anos, né, meu querido? Com certeza. O desenho é feio, é bruto. A situação é cada vez pior. Quero mandar um abraço para o pessoal que está entrando aqui, começaram a chegar, Suzy Cidreira, Leila Durães, a Luzia Fagundes já está, o Marli Mouto, sejam todos e todos muito bem-vindos. Mandar um abraço para a Tuca, acabou de mandar um super sticker, que é diferente do super chat, viu, professor? Olha aí, rapaz, tu tem que me ensinar isso aí. Depois eu te explico, então. Obrigado, Tuca, que legal que você está aqui. Se nada der certo, viu, Denilson, a gente vai ser youtuber ainda futuramente, né? Se a gente... do jeito que está a conjuntura, professor, educacional na atualidade, que esse negócio de EAD para cá, EAD para lá, porque a pandemia vai passar, correto? A vacina, ela não vai ser a toque de caixa, como não é, né? Mas ela vem em algum momento, a vacina, e a gente tende a, em tese, voltar à normalidade do antes da pandemia. Porém, os nossos governos fizeram da pandemia e do momento de isolamento uma grande janela de oportunidades para fazer testes. Para sucatear a educação que já vem sendo sucateada já do pós-golpe há bastante tempo, né? Então, por exemplo, aqui no Paraná nós estamos sem reajuste de inflação já tem 5 anos, né? Então está desse tipo, né? Então, e daí, nesse contexto de EAD, daqui a pouco o anormal que seria o que nós estamos passando agora passa a ser normal, porque é mais econômico para governos que trabalham com planilhas de despesas e não de investimentos na pessoa, no povo, no cidadão, no trabalhador. Nesse sentido, pode ser que ser youtuber não seja uma coisa tão surreal assim. Pode falar. Professor. Não, chegou o professor Guilherme aqui, quero ler o comentário dele aqui. Teu conhecido, Guilherme? O Guilherme é meu amigo, o Guilherme, nós estávamos participando aqui de uma live aqui, ele participa comigo às 19 horas, é professor da Unipampa, mas é um sociólogo, é muito, muito querido, muito antenado também nas questões sociais, e também tem um canal no YouTube, né? Teremos que trazer ele aí para falar. Eu posso te falar, tu posso te passar o contato dele, que é fantástico também a análise dele. Vamos fazer essa ciranda, é importante. Aqui, quanto mais vozes a gente traz, mais a gente avança, né? Amplia a compreensão. O Jorge Gamarzo acabou de entrar. Enfim, pessoal, obrigado, então, aí pelas contribuições aí de comentários e o super sticker aí da Tuca. Professor, você citou aí nessa enumeração que você fez sobre as pautas de montão que nós temos, vamos aprofundar um pouquinho no debate sobre o fato de ter 2 ministros importantes positivados com o Covid-19 e a gente ter aquela patifaria do senhor, o seu presidente, não o meu, só o seu, tá? O seu presidente... O meu? Infelizmente. Não fala mal do meu chefe aí, Por favor. Cara, o professor, eu queria a sua opinião, assim, enquanto professor de humanas, que entende um pouco, que tem uma compreensão mais avançada sobre os simbolismos, a semiótica,
O que foi aquele gesto, né, parecendo o capitão da seleção canarinho, levantando a Jules Rimet, né, olha aqui gado, e o gado em volta, mu! E aí os principais ministros do cara, ou dois deles, positivados pelo Covid, e o cara fazendo propaganda de cloroquina que ninguém no mundo mais quer, nós estamos até o pescoço com cloroquina, não tem onde usar, nós estamos nadando em cloroquina e ninguém se cura. Ele estava doente mesmo, ou você acha que ele também não estava? Eu acho que ele não estava, não. Essa hipótese aí é bastante plausível, né? Que ele tenha inventado essa doença aí para desovar a cloroquina. Mas eu dou um passo um pouquinho anterior, Magrão, no aspecto assim, claro que a gente vinha no modelo político e econômico bastante, o modelo petista de governar, acho que todo mundo há de convir que tivemos avanços interessantes no governo, 2 gestões Lula, um governo e meio de Dilma, mas eu acho que o modelo econômico pautado no consumo, no crédito subsidiado, de uma certa maneira, havia se esgotado a partir de 2012, 2013, e tivemos aquelas manifestações que boa parte também da esquerda participou, mas também alguns pensadores dizem que estava sendo chocado o ovo da serpente para avanços de protestos mais de fundo antipolítico, anti-esquerda, né, movimentos mais conservadores. Tanto é que desencadeou, alguns pensadores desencadeou no golpe, né, por uma falta também de uma serenidade, de conjugação de forças políticas que desse sustentação ao governo Dilma. E depois nós tivemos aí o governo PMDB, do Michel Temer, e pelo esgotamento de uma proposta mais progressista, eu acho que Haddad foi muito bem nas eleições, ele conseguiu, em 2 meses e meio, congregar um voto de esquerda, ser um nome plausível, né? Foi muito bem o Haddad, foi muito bem, foi para o segundo turno, mas eu acho que o modelo, acho que são várias razões que poderia debater outro momento, outras razões que levaram à derrota petista, e por outro lado, um voto mais de direita, um nome mais de direita. No Brasil, acho que a direita no Brasil sempre foi meio envergonhada. Teve vergonha de dizer, nós somos liberais, nós somos a favor da propriedade privada, nós somos a favor da livre iniciativa, livre concorrência. Eu acho que não há mal nenhum você ser de direita, defender princípios liberais. Por exemplo, se estudarmos na teoria política Edmund Burke, nós vamos perceber que Burke é um conservador, é um liberal, e eu acho que não há mal algum, né? Aí, professor, coloquei na tela aí as brincadeiras que já estão saindo com relação ao gesto desse cidadão que nos preside, mas fica à vontade, continue aí. Tá ótimo, muito boa. Não, é exatamente isso que eu falo. Então, um decréscimo no aspecto de uma proposta esquerdista e numa ausência de um nome que fosse capaz de ser de direita, um cara conservador, até teríamos Henrique Meirelles, nós teríamos também outras pessoas, o outro governador lá me foge o nome do empresário agora, caímos nessa dimensão de uma aventura, né? Capitaneada aí por um voto evangélico, antipetista, dessas pessoas mais acirradas nesse processo, caímos numa aventura de Bolsonaro. E está dando aí o que deu. Nós temos um governo que não tem proposta para a saúde, estamos aí de uma forma interina, né? Principalmente foi afetada, mais agora ainda, com essa pandemia, com o Covid-19. Eu sempre digo assim, o Covid-19 chegou, não é de uma dimensão, nem uma vontade de um prefeito, de um governador, muito menos um presidente da República. Você tem que ter o feeling político, o sentimento da hora que você está... O mundo entra numa quarentena, não é a minha vontade como presidente que eu vou ser contra. Se o mundo parou, eu vou também entrar nesse circuito de parar. Economias passaram por 12 ou 15
crises dos últimos 200 anos e, de uma certa maneira, a economia se reestruturou. A economia se reestruturou. Agora, mortes elas não voltam. Então, nós estamos hoje com aquilo que ele dizia, que primeiro ia ser uma gripezinha, não morreriam 1.000 pessoas, depois da mídia. Nós estamos hoje com 80 mil mortos, nós estamos com 2 milhões de pessoas infectadas. Então, não dá para brincar, não dá para fazer propaganda de um medicamento que não tem comprovação científica, não dá para brincar com a vida das pessoas. A vida não volta. Então, e esse gesto que tu acabas aí, está colocando desenhos daquele o leãozinho, eu atribuo isso a um gesto quase sagrado, de levantar uma hóstia, né, na missa. Tem um momento que o padre faz a consagração, e você consagra esse gesto sebastianista, né, messiânico. Você sabe que São Sebastião era um príncipe, Bastião era um rei, Portugal, que foi morto muito jovem, no meio de uma guerra lá. Disse que teve uma visão, e ele mandou, para, que eu estou tendo uma iluminação aqui. Quer dizer, o exército inimigo passou por cima, trucidou ele, quer dizer, e o povo português ainda hoje espera a vinda desse jovem rei São Sebastião. Então, daí vem um pouco essa palavra sebastianismo, né? Esse messianismo que ele, e queira ou não, ele consegue ter essa linguagem quase messiânica, quase profeta. Ele é o Messias, imagina, ele é o escolhido por esses 27% da população, ele é o escolhido, representa a força divina em nosso meio. Então, tudo isso levou a essa tragédia que estamos vivendo, um governo que não tem a sensibilidade de trabalhar, com um governo que não tem um projeto para a saúde e muito menos para a educação. É uma lástima, querido Edmilson, que nós estamos vivendo esse momento. E segundo o nosso gráfico, o gráfico de pandemia, não há uma perspectiva de melhora, né? Não, porque o governo não toma, como diz aqui no Paraná, ou aí no Sul deve dizer também, o governo toma tenência. O governo não compreende o momento, e ele não entende que as pessoas estão morrendo. Qualquer governo sério, né, e está em falta governo sério, né? A gente está olhando aí o caso norte-americano, por exemplo, que está um zigue-zague aquela curva, né? Acharam que estava tudo de boa, baixaram as guardas, está lá aquela situação horrorosa de novo no país mais rico do mundo, mais desenvolvido do mundo, a maior democracia do mundo. Tudo é melhor lá, né? Inclusive, a pandemia também é maior lá. Além de ser melhor, é maior. Então, a gente não tem perspectiva de melhora em nenhum aspecto. Economia, nós estamos do jeito que estamos, nós estamos com a economia não se sustenta nem no pós-pandemia, aliás, que muito menos no pós-pandemia, porque as empresas estão falindo de monte por falta de suporte do governo, por falta de suporte às pequenas e médias empresas, principalmente, porque o bonitão do seu ministro, né, o Paulo Guedes, disse que as pequenas empresas dão prejuízo, né, então tem que salvar as grandes, né, e aí a gente está do jeito que está. Então, a situação realmente, meus amigos, minhas amigas e meus amigos aqui, tá feia a coisa. Deixa eu dar uma passeada aqui pelos comentários. Certo. Lembrando que é preciso... A Daniela Araújo entrou aqui, seja bem-vinda, Daniela, nossa companheira também aí do Rio Grande do Sul, tua conterrânea, lá de São Leopoldo. Opa, olha aí. Quem mais chegou aqui? The Velvet, acabou de chegar. Quem mais chegou aqui? Pessoal, vamos compartilhando o link da live, enquanto eu estou lendo aqui os comentários. O Maltz Metal também acaba de chegar. Muito obrigado pela audiência de vocês, pelo comprometimento aqui com o canal, pelo engajamento, é muito importante. A gente está devagarinho, estamos chegando. Então é isso. Professor, vamos avançar aqui na nossa conversa. Vamos falar agora... Pois não, fica à vontade, professor. Não, tu falavas uma dinâmica que eu queria reforçar um aspecto econômico, né? Quer dizer, a gente já vinha, antes da pandemia, a gente já estava
um processo de PIB minguado que não chegava a 1%. Então, agora, o discurso do Paulo Guedes de que a pandemia houve um estrago, uma retração econômica, é um engodo, né? Porque a gente já... E olha que vou te dizer, as reformas possíveis, elas já tinham acontecido, reforma da Previdência, reforma administrativa, reforma da aposentadoria, quer dizer, todas as reformas já tinham sido passadas, e isso não causou nenhum tipo de sucesso ou de avanço no aspecto econômico, né? Os direitos professor, já devolvo. Foram retirados. Todas as justificativas para todas as reformas do pós-golpe era emprego. O emprego vai melhorar, o emprego vai melhorar, nós vamos tirar a sua aposentadoria, o emprego vai melhorar, nós vamos rasgar a CLT, o emprego vai melhorar. Nós vamos fazer agora a CPMF, gastar do jeito que a gente quer, e o emprego vai melhorar. Nós vamos agora tirar o teu 13º, teu terço de férias, teus fins de semana remunerado, né, acabar com seus direitos para o emprego melhorar, e nós vamos chegar nos 20 milhões de desempregados, com certeza. A Aninha mandou um super sticker aqui, obrigado, Aninha, de coração, é um prazer ter você aqui na nossa comunidade. Professor, devolvo para você, desculpa, mas só uma contribuição. Fantástico, é isso mesmo, né? Então, bom, daí veio esse processo da pandemia, que a gente entrou atrasado completamente, que o mundo, faltou esse insight do presidente, que ele não tem, ele tem uma dificuldade muito grande de raciocínio, e entramos tarde, e quando agora estamos no pico, quer dizer que nem entramos ainda, está morrendo aí aproximadamente, claro, final de semana sempre os dados são um pouco mais, não são oficiais, esses dados vêm de 700 pessoas, mas aproximadamente, agora, hoje eu não peguei, mas certamente dará aproximadamente 1.000, 1.100, 1.200, quer dizer, considerando um Boeing que tem 400 passageiros, dá três Boeings que caem diariamente no Brasil, por dia, e está acontecendo essa tragédia aqui. E economicamente você vê um governo, aí nós podemos entrar num debate da questão do Estado, né, a função do Estado é exatamente essa, o Estado tem um comprometimento social, um Estado forte, para exatamente nesses momentos de dificuldade econômica, o Estado intervir. Né? Isso aconteceu em todas as crises econômicas, que é paradoxal, inclusive, para os liberais que pregam o Estado mínimo, mas o Estado mínimo, em crise, o Estado é chamado a salvar a economia. Isso foi em 29, isso é em 73, 75, 79, isso foi em 84, isso foi agora em 2009, quer dizer, quantas vezes o Estado foi chamado a intervir e salvar a economia? E agora não seria difícil, mas contra exatamente a vontade do Bolsonaro. Você lembra, Edemilson? Agora que o Congresso teve que colocar, ele queria colocar R$200 de ajuda, em 2 vezes ou 3 vezes. O Congresso o que fez? Não, é R$600. Né? Agora ele queria terminar, não, vai continuar. Quer dizer, eu estou prevendo aqui, eu não sou economista, mas se tirar esses R$600 das pessoas, e agora a tendência é agosto, setembro, aumentar ainda o pico de morte. Se você tira esse recurso, com o desemprego em alta, sem esses recursos que está salvando, nós teremos violências difusas, nós teremos quebradeiros, podemos ter a questão de uma violência inimaginada no país agora. Então, o que está segurando a população é exatamente esse ajuda de custo de R$600 para a população, que não está chegando a todo mundo. E as pessoas estão aí ainda tendo dificuldade de sacar esses R$600. Para as pequenas empresas, nós temos o Pronamp, que o governo instituiu, que seriam exatamente para aqueles que têm microempresas, têm um MEI e têm empresas de pequeno porte, mas que se esgotou. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos o Banrisul, que se esgotou em 2 dias o recurso do Banco da Caixa Econômica Federal, que seria para aquele gesseiro que tem 2 funcionários, o encanador, que troca o parquê, que troca a cerâmica,
que tem 2 ou 3, não temos mais esse recurso. É aquilo que tu falas, né? Então, as pequenas empresas, elas estão falindo. Então, economicamente, e não se fala em taxar as grandes fortunas, não se fala em uma reforma tributária, sendo que 70% quem paga mais impostos é aquele que ganha até 2 salários mínimos. Está embutido o imposto no feijão, no arroz, na água, na energia. Então, uma reforma tributária é essencial. Tanto é que nós temos aí mais de 40 multibilionários do mundo que pedem aos estados exatamente isso, taxem as grandes fortunas para ajudar o Covid. Então, nós não temos nenhuma proposta em termos políticos e muito menos em termos econômicos. Estamos atirados ao bel prazer, esperando aí o que acontecer, não se sabe. Muito bom, professor. Não dava para deixar esse debate de fora, né? O debate econômico é indissociável do debate social, político e cultural, né? Uma coisa está ligada à outra, está completamente relacionada. Professor, passou um comentário agora aqui, eu coloquei na tela, mas já sumiu, e eu não estou conseguindo achar, mas eu anotei. Eu acho que foi o Velvet que comentou. Ele estava falando, eu tinha separado para falar, mas de forma mais geral, e ele me deu aqui uma coisa específica, que é o retorno às aulas das redes estaduais. Ele citou aqui o Rio de Janeiro, com retorno já marcado para 3 de agosto, professor. Como é que você vê essa situação de retorno às aulas, professor? Vamos falar do Rio Grande do Sul, que é onde você reside. É possível falar já? Nós estamos no dia 20 de julho. Daqui 13 dias, falar em retorno, do jeito que está a nossa curva de contágio e mortes? Não tem como, isso é de uma imbecilidade tamanha que não cabe nem na mente humana e nem passa na cabeça, talvez eu tenho uma filha pré-adolescente, 13 anos, jamais eu como pai poderia dizer nem que nesse momento é impossível as crianças, principalmente, sair de casa e frequentar o colégio. Vamos deixar acalmar. Como eu falei no início, você tem que ter a sensibilidade de ver o que está ocorrendo em volta do teu umbigo, né? Umbigo. Porque se aqui no Rio Grande do Sul, agora que estamos sendo afetados mais diretamente, aqui no interior do estado, mais ainda, a região metropolitana, a colega Adriana pode nos ajudar aí, dizer que as pessoas estão vindo para o interior do estado, estão sendo transportadas exatamente porque o sistema de saúde na capital e arredores está esgotado. Então, estamos aqui iminentemente de ter a tarja vermelha no final de semana. Houve um protesto. Professor, só uma correção aqui, o Velvet me ajudou aqui, obrigado, Velvet. Escolas particulares, acho que é mais um ingrediente para a gente debater o campo econômico, né? E a pressão que os agrupamentos econômicos estão fazendo também na administração dos municípios, estado e o nosso glorioso Brasil, né? Claro, o Velvet Voices está correto, exatamente essas escolas particulares, universidades particulares. Como você não está tendo aula regularmente no dia a dia, presencial, muitos alunos das faculdades e dos colégios também, os pais ou estudantes abriram mão, trancaram a matrícula e eles estão sendo afetados diretamente. Então, há uma pressão econômica para que volte, né? Mas eu sempre digo assim, quem de nós, de uma certa maneira, não perdeu dinheiro na pandemia? A gente estava programado para fazer um negócio, a gente estava programado para uma formação, para uma palestra, a gente ia fazer e tivemos que nos acolher e rolar a dívida e pagar um pouco mais de juros, porque
de uma forma ou de outra, o mundo está sendo afetado, as corporações estão sendo afetadas, as empresas estão sendo afetadas, os estados estão arrecadando menos. Então, é aquilo que o sentimento do mundo está passando, não é uma prerrogativa particular do professor Djalma, que vê diminuído o seu salário, congelado o salário, como está já há 4 anos, ou do empresário que teve que se retratar, ou da minha irmã que tem um instituto de beleza que viu diminuído, fechado o seu negócio. Então, de uma certa forma, todos nós estamos sofrendo, de uma forma ou de outra, alguma retração econômica, algum não sair de casa, o consumo, o salário. Então, o Estado também, ou as empresas, têm que ter essa sensibilidade, principalmente os governadores, os prefeitos que tiveram já a hombridade de se contrapor. Teve prefeito que brigou, que está colocando, está contra os empresários. Hoje nós tivemos aqui, deixa eu só ver, tivemos 15, deixa eu só pegar aqui, 15 entidades empresariais aqui no Rio Grande do Sul se manifestando contra o governador. São 15 entidades empresariais pressionando, forçando o governador que baixe aquela do vermelho para o amarelo, para o amarelo, né? Nesse aspecto, que possa abrir o comércio com mais liberdade, para não fechar todo mundo. Então, nesse momento, seria uma idiotização, uma imbecilidade muito grande. Eu, como pai, jamais deixaria minha filha frequentar uma escola nesse momento. Quem sabe daqui 1 mês, 2 meses ou 3 meses, quem sabe, por que não pensar esse ano? Vamos fazer o que dá para fazer, vamos dar aula online para quem pode, quem sabe ano que vem a gente retoma com mais sensatez, com mais seriedade, com mais calma, com mais transparência. O mundo está revendo as suas ações, a humanidade está revendo. Não é só o Djalma, o Pedro, o João, o Carlos, não é só o Estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, não é o Bolsonaro, é o mundo está tendo esse resguardo, o mundo está passando por isso. Então, vamos ter a sensibilidade e a hombridade de reconhecer esse momento, vamos aprender um pouco. Será que não está na hora de a gente perceber algumas questões econômicas, sociais, até ecológicas, da preservação do mundo, de ser mais solidário? Será que não é por aí que nós temos que caminhar e parar um pouquinho? Eu penso mais ou menos por aí. Eu não estou te ouvindo, falhas. E a Daniela, que é aí de São Leopoldo, colocou aqui uns dados. Olha que interessante para a gente falar sobre voltas às aulas, né? Lotação em 90% no Vale dos Sinos e 95% em Porto Alegre. E eu duvido que esses caras que comandam esses municípios aí da região do Vale dos Sinos e até mesmo Porto Alegre, mesmo que estejam tentando suportar a pressão do campo econômico, das associações comerciais e industriais desses municípios, eles devem estar sofrendo uma pressão monstruosa. Aqui em Cascavel, ontem, professor, eu saí para dar uma pedalada e aqui estava rolando uma carreata de apoio ao Bolsonaro e de apoio à abertura irrestrita do comércio. O grito de ordem da galera de dentro dos seus carros era a abertura irrestrita. Abrir geral. E aí vem com esse papo, eu não entendo, vem com esse papo de respeitar o isolamento, as normas de segurança. Não tem norma de segurança. Você abre o supermercado, lota, não tem distanciamento seguro quando você está no supermercado lotado. A pessoa vai lá, põe a mão no produto, não leva. Aí vem o outro, põe a mão no produto, não leva. Não tem como. No entanto, esse povo está insistindo na tese genocida. Vamos repetir, fazer coro com Gilmar Mendes, por mais que tecnicamente, como diz o Eugênio Aragão, a gente não possa usar o termo, mas do ponto de vista da simbologia a gente pode usar sim. São teses genocidas que estão sendo aplicadas por um governo ausente do debate. Não existe debate.
Deixa eu passar aqui os comentários, professor. Então, a Dani comentou isso aqui, Rogério Tablian está com a gente, parceiro Rogério. nosso, o grande Rogério. Seja muito bem-vindo, Rogério. Conseguimos a monetização do canal hoje, Rogério Tablian. Recebemos o e-mail esta manhã e a gente já estreou aqui com a monetização. Agora vai melhor, né? A gente estava vindo bem, o canal vinha muito bem, muito por conta da comunidade do canal muito engajada, que estava segurando o canal no MOOC. Agora nós vamos ter uma ajudinha do algoritmo do YouTube, isso é bom. O Maltz compartilhou, legal, Maltz, valeu. O Gamarzo cumprimentando aqui o Anita Blian, sabe dizer se o Bozo é um tipo de Calígula da era moderna? Depois você comenta isso, professor. O Maltz, aqui no Paraná, os frigoríficos seguem a todo vapor sendo proliferados pelo Covid-19. Em Cascavel tem uma par de frigoríficos nessa situação. Cascavel e região. O Maltz é daqui da nossa região. Escolas com vacina, alunos convivem com adultos, idosos, vai ser em escola só com vacina. Vai ser muito perigoso, sem falar na infraestrutura para implementar essa volta. O Heitor fala que ao invés de leitos, não devíamos nos preocupar com diminuição de infectados. Deveríamos, né? Eu acho que é uma preocupação, Heitor, depois você pode comentar, professor. Eu acho que é uma preocupação que tem uma coisa a ver com a outra, né? Então, a gente, enquanto os contágios não aumentam, não diminuem, o número de infectados não diminui, a gente precisa pensar em número de leitos, né? Claro. À medida que o número vai caindo, a gente vai reduzindo o peso, né, na questão dos leitos para Covid. Penso que seja mais ou menos por aí. O que não é feito nem uma coisa nem outra, né? Nós não temos ministro da Saúde, nós temos um batalhão do Exército comandando a nossa saúde. A Aninha Meirelles, mais um superchat, muito obrigado, Aninha. Líderes dessas entidades pressionam o retorno às atividades, mas é cômodo porque ficam em casa por detrás de seus tablets e computadores. Quem que morre? A classe trabalhadora. Resumo da ópera, Aninha, perfeito. Professor, vai lá, fica à vontade aí. Eu estava até pensando o seguinte, o colega falou ali, não lembro o nome do Calígula, né? O Calígula é um império romano, assim, já no declínio, né? Já no final dos tempos, né? É interessante que vem aquela palavra também como é que diz, o pessoal coloca aproveite bem o seu dia, como é que é? É uma coisa assim, né? Tem uma frase latina ali, mas o Calígula, ele colocou... o Carpe Diem, né? O Carpe Diem. O Cícero cunhou essa frase, que era porque quando o Odoacro, quando os nórdicos, o Alarico, os bárbaros, os godos, os ostrogodos, os visigodos vieram para destruir, os romanos criaram esse conceito, os carpe diem, porque aproveite o máximo o dia, porque amanhã não se sabe se estaremos vivos, então vamos comer, vamos vomitar, vamos comer de novo, vamos fazer tudo. Então, quando Calígula entra no poder, Roma já é uma triste fachada daquilo que era o Império anterior. A época dos Césares já era uma fachada. Então, Carpe Diem significa Então, o Calígula, o que ele faz? Primeiro, ele, na sua loucura, ele corta todas as cabeças das divindades, porque as divindades romanas são todas divindades gregas, só com nomes diferentes. Então, você tem Zeus grego, você tem o Júpiter romano, são mesmas divindades com nomes diferentes. O que ele faz para colocar a sua imagem, né? Ele corta todas as cabeças das divindades romanas e coloca a sua própria imagem, né? Então, como se fosse o dono. E mais, quando ele coloca os seus cavalos incitatus, ele elege ele como cônsul, bom, aí já realmente Roma já não é mais aquilo que é. Então, na verdade, nós não deixamos de ter hoje um incitatus aí, né, ou um Calígula, né, no poder, que é extremamente personalista, extremamente místico, né, um aspecto religioso, o Messias, o enviado de Deus está na face dela para nos salvar, para nos redimir. Boa parte do eleitorado, eu particularmente não
Não conheço nenhum eleitor do Bolsonaro, nem amigo, nem familiar, aliás, familiar, não sei onde é que estão, né? Perdi os familiares, não tenho mais nenhum, todos bolsonaristas, que tenha se arrependido, que tenha tendo a hombridade de dizer assim, olha, eu particularmente votei errado, eu particularmente errei, não temos, né? Então, me parece que nós temos uma figura decorativa aí, que está no poder, né? Mas não deixa de ser o império está terminando, né? O Império Brasil teremos mais 10 anos aí para reconstruir, ou 20. Essa comparação aí é interessante. Enquanto você falava, eu aqui refletindo, né? O Brasil vinha já no início do segundo mandato da Dilma com alguma dificuldade de ordem estrutural, algumas decisões equivocadas, né, no durante. O Brasil não é uma ilha, não dá para dizer que o Brasil poderia ter sido diferente com outros tipos de decisão, sem levar em consideração a impossibilidade do Brasil se isolar do resto do mundo, né? Então, e aí a gente vem com o golpe, e o golpe, na avaliação, comparando com o que o senhor disse sobre o Império Romano sob Calígula, o golpe trouxe aí a decadência de vez, né? O resto, os muros, as muralhas romanas que protegiam o Império caem de uma vez, e dali para cá é só decadência, nós estamos na ladeira, uma ladeira parece que é interminável. E aí o Bolsonaro assume, para ao invés de retomar o crescimento, né, a subida, ele acentuou a caída ainda mais, né? Então acho que dá para fazer uma comparaçãozinha assim com o Calígula nesse sentido. Não literal, óbvio, mas figurada. Exatamente. Não, eu estava me lembrando agora também de outra passagem mitológica, né, colega? Tipo assim, o que está acontecendo com Tebas, né, que a Jocasta, casada com Laios, né, e tinha o seu filho, o Édipo, né? Édipo significa aquele que tem o tornozelo inchado, que ele foi, bom, uma maldição, vamos se livrar do Édipo, né? E depois Édipo é salvo e ele vai para Corinto, é criado um guerreiro, e na volta tem um conflito com uma pessoa, um homem, né? Ele acaba ferindo esse homem, ele mata, não sabe se é seu pai, ele volta para Tebas e ele se encontra com a Esfinge, responde o enigma da Esfinge, e recebe como prêmio a mão da viúva Jocasta. Ele casa com a própria mãe, e começa tudo a dar errado em Tebas. O que está acontecendo? E os oráculos foram consultados e respondem, olha, aquele homem que Édipo matou é seu pai e desposou a própria mãe. Então, me parece que estamos vivendo uma maldição no Brasil. O que está acontecendo com a Tebas brasileira? Me parece que nada mais dá certo nos últimos 2 anos. É Brumadinho, tragédias para cá, e agora a pandemia. Tudo me parece que está nuvem fora de gafanhoto aí no seu estado. Gafanhoto, as pragas egípcias. Só falta vir eu tenho um amigo que tem muito medo de rã, só falta vir uma pandemia de rã. O que está acontecendo? A ordem cósmica grega, que tudo estava organizado, né, dentro da lógica do cosmos aristotélico, né, do cosmos da confusão para a ordem, virou do lado avesso. Nós estamos nos perguntando o que aconteceu com o nosso Brasil, né, que tudo está equivocado. Dá para fazer uma boa analogia com os mitos gregos, o que nós estamos passando. Muito bom, professor. Deixa eu ver os comentários aqui. O professor Heitor, ele comentou acima sobre a flexibilização e o número de leitos, né? E ele está complementando aqui o comentário. Parece que a flexibilização só se preocupa com o número de leitos e não com a saúde do trabalhador. Exatamente isso, professor. A preocupação nunca é e nunca foi o trabalhador.
Professor Heitor, deveria ampliar a testagem, procurar focos de contágio, continuar com o isolamento, uma postura mais ativa para deter o contágio. Saiu uma matéria há alguns dias, eu não vou me lembrar onde eu vi, que tem uma ala dessa generalada que está no Ministério da Saúde, que defende a não testagem, que não tem mais necessidade de testar, porque o contágio está posto. É um absurdo atrás do outro. Aí o Moacir Surdo aqui mandou bem. Calígula colocou o cavalo como cônsul e nós colocamos o jumento como presidente. Boa, Moacir. Muito bom. Ô, professor, nós estamos aqui chegando nos nossos finalmente, mas eu queria um último comentário sobre... Você citou lá no início da sua fala, nas suas considerações iniciais, sobre o princípio da carteirada no Brasil. A gente tem visto aí alguns episódios bastante interessantes, né? A gente teve aquele caso lá não, ele é engenheiro civil formado, melhor do que você. A gente agora teve o tal do desembargador dando carteirada também no GCM lá em Santos. Eu queria que você comentasse desse conceito, da onde que saiu, qual é a raiz desse negócio da carteirada, que parece que é tão corriqueiro no nosso país, a elite adora, e a classe média, que também se mete a besta, né, a defender interesses que não são seus, gosta demais de usar do artifício da carteirada, né? Muito, muito. Bom, aí nós teríamos que fazer uma outra leitura, e o antropólogo Roberto da Mata, ele trabalha isso muito bem nos seus livros, nas suas pesquisas, o antropólogo, dizendo dessa pseudo-superioridade dessa elite brasileira, que ela perdura por 500 anos, né? E ela que tomou a posição política, econômica, cultural, e essa visão elitista está encalacrada nas nossas elites, e isso não vai ser de uma hora para outra que vai desaparecer. E isso aí sempre aconteceu, menos mal que agora nós temos câmeras, nós temos filmadoras, nós temos celulares que a gente consegue captar esses momentos. Então, cada pouco está surgindo essa realidade do pseudo-carteiraço ou carteirada, é a mesma coisa, ou aquele, você sabe com quem você está falando, que é sempre uma pseudo-superioridade, ou você é um filho de um prefeito, de um desembargador, de um juiz. Tem gente que na verdade, assim, obriga, nós estava fazendo uma live anterior, a gente estava discutindo isso, obrigam os outros a chamar, é um juiz, é um advogado, obrigam um porteiro, por exemplo, teve um caso assim, que obrigou o porteiro, o juiz, um advogado, a chamar de doutor, né? Mas temos hierarquias sociais, que cada um, aquilo que Bourdieu fala na sociologia, cada um se encapsula de um certo hábitos, né, daquilo que reproduz. Eu estava brincando na live anterior que eu, como professor e doutor, a gente faz graduação, 2 faculdades, 8 anos, faz especialização, faz mestrado, mais 5 anos, faz um doutorado de 4 anos, e não é chamado de doutor. Eu tenho 8, 12 anos quase de doutorado, ninguém até hoje me chamou de doutor, mas também nem faço questão, né? E, claro que, imagina o cara assim, tem que ter aquela vestimenta de doutor, gravata, imagina nós aqui falando, né? Mas eu, quando me chamam de professor, eu já fico muito faceiro, né? Professor. Mas isso está arraigado no processo das elites culturais do Brasil, que em 1827, as nossas 2 primeiras escolas superiores de medicina e direito, Olinda e São Paulo, se eu não me engano, as pessoas ganhavam uma titularidade de doutor, né, por ser médico, e vem até hoje essa herança do doutor, e muitas vezes esses médicos, esses advogados, esses psicólogos ou outras áreas não fizeram doutorado. Elas têm apenas graduação e são bacharéis
e levam o título social do hábitos, né, que aura que tem de serem chamados de doutores, né? Claro que tem médicos que fizeram doutorado, defenderam tese, mas só para dizer que essa questão, você sabe com quem está falando, ou assim, tipo, eu pago o seu salário, isso aí está muito, muito, muito claro. Só chamo de doutor se me provar quem fez doutorado. A Marli está comentando, é verdade, Marli, eu também, né? Se a pessoa fez doutorado, né, e mesmo assim a gente não chama. Eu tinha um colega, o doutor Paulo Zarte, historiador aqui da Unijuí, que uma vez foi numa festa, e uma pessoa lá, uma senhora, teve um mal-estar, e chamaram o doutor Paulo Zarte, que era o único doutor, mas ele era doutor em história, né? E ele foi lá, olha, pessoal, eu sou o professor doutor, me chamaram o doutor Paulo para dar uma consulta, só brincando um pouquinho. Mas eu te agradeço, viu, colega, pelo teu convite. Eu espero semana que vem tê-lo também no meu canal, que é o canal da Política em Tempo Real. Eu sou o professor Djalma Cremonese, professor também tem um canal muito singelo, e espero que o pessoal tenha gostado e participe também, se inscreva no nosso canal. Professor, só um minutinho aqui, não vai embora ainda não, que eu tô achando... Mas que live comprida é essa? Minhas lives são mais curtas. Pois é, mas ó, tem um vídeo aqui do Maltos, quero ler antes de partir para os encerramentos, né? Diz ele que quer ler um livro que eu tenho escrito. Vamos ver se a gente produz alguma coisa nessa vida e para de fazer live um pouco e vai escrever. Vai pesquisar. A Raquel Emídio falando para você é nosso orgulho, não chamo ninguém de doutor. Eu estou procurando o link do teu canal aqui, professor, para colocar aqui para o pessoal. Vamos ver se eu acho. Quando tu acha ali, tenho 2 livros aqui, um é Ética e Felicidade, que é um tema que eu pesquiso, falo sobre a felicidade em termos filosóficos, e esse aqui é Fundamentos da Teoria Política, esse é 2020, esse aqui 2017. Então, o pessoal também, eu penso, já está na 2ª edição, esse aqui, mas é que depois que eu fui pesquisar, que eu fiz só 30 exemplares e comprei 26. Então, eu vendi 3 exemplares só até agora, né? Pessoal, vou botar o link aí do canal do professor Djalma. Aí vocês entrem lá, se inscrevam também no canal dele. Obrigado, Marli. Aumentar o tamanho da nossa corrente aqui. Professor, agradeço mais uma vez, muito obrigado pela disposição, pelo compromisso, pelo desprendimento e pela luta, né? Afinal de contas, há que se ter coragem para, nesses tempos tão sombrios, a gente assumir uma luta tão difícil como é essa de fazer oposição a um governo tão retrógrado e tão genocida como é o que a gente tem. Muito obrigado. Fica à vontade para falar mais alguma coisa antes da gente encerrar, professor. Obrigado pelo convite, Magrão. Obrigado. Faço votos que teu canal cresça cada vez mais. Juntos, você falou bem, nós conhecemos numa rede, na verdade é um grupo de amigos, né, mais youtubers de esquerda. O pessoal está muito mais adiantado que nós estamos começando, mas eu acho que a gente vai, com o tempo, com a ajuda dos nossos internautas, juntando o povo de esquerda, o pessoal que pensa, defende a democracia, defende os princípios dos valores dos direitos humanos, da igualdade social. Esses são valores que nós não podemos abrir. Eu faço sempre o convite que também faço lives com professores, sempre a partir das 18 horas até as 21 horas no meu canal. Amanhã eu tenho 2 colegas aí de Cascavel, que é o professor Conrado Minuccelli, da Oeste, e a professora antropóloga Jaqueline Parmediani, que são aí de Cascavel, que vão falar no meu canal. Obrigado de coração, colega. Legal, pessoal, obrigado. Quero agradecer por último aqui, por último, mas não menos importante, né? O pessoal do chat, todos os comentários, agradeço demais e agradeço em especial os superchats e super stickers que as pessoas colocaram aqui, os membros da nossa comunidade. Agradeço demais, de coração mesmo, é muito importante para a construção do canal. O superchat e o super sticker, professor, só para você ter uma ideia, nem tanto pelo valor financeiro, é importante para canais pequenos como o nosso,
que eles dizem para o YouTube, através do algoritmo, olha, este canal é importante, mostre para as pessoas. Então, por isso que é importante, por isso que a gente agradece demais os super chats e os super stickers. Muito obrigado mesmo de coração. E a gente vai tocando aqui a nossa brincadeira. Pessoal, novidades. Estou tentando agendar com o Zé Dirceu para essa semana, para a gente trocar uma ideia. Ainda não está certo, tem uns horários para ver e tal, mas se der certo, para quarta ou quinta-feira, provavelmente, a gente vai trocar uma ideia aqui com um dos militantes mais importantes que esse país já teve, né? E aí todo mundo já fica convidado. Grande beijo. Professor, valeu, até mais. E pode me chamar que nós vamos lá. Vamos trocar ideia.